Amigos e amigas da Nova Vida de São Gonçalo, um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Leclerc, o professor Leclerc. Eu quero agradecer o convite que recebi, um convite muito carinhoso do pastor Renato, que é o líder aqui da comunidade de São Gonçalo, que me convidou para participar desse evento tão relevante, tão pertinente, tão atual. Então eu quero agradecer a você que está me assistindo hoje, aos amigos que vão assistir depois, porque provavelmente esse vídeo vai ficar aí no canal da Nova Vida de São Gonçalo. Quero agradecer o apoio, a paciência, a participação e espero que esse vídeo possa agregar bons conceitos, boas ideias e, sobretudo, abrir a nossa mente para esse tempo tão complicado, não é? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre reciprocidade, um assunto bem atual, bem importante. Quero conversar um pouquinho sobre esse assunto com você e quero convidar logo no início desse vídeo você a conhecer outros temas dessa mesma natureza nos meus canais. Eu tenho alguns canais aí na internet, você pode assistir outras palestras, ver lives que são conversas com diferentes autores e líderes de comunidades, professores de diferentes instituições de ensino. A gente tem conversado muito sobre isso, sobre esses temas desse tempo. Então, se você quiser saber mais, conhecer mais, eu convido você a acessar os canais youtube.com/Oficina da Palavra, tudo sobre Bíblia, teologia, clareza e devoção, tudo para esse tempo, e youtube.com/Edusérie, com 2 Cs, Edusérie Improve, que é o canal onde a gente trabalha as questões relacionadas à educação e as questões que são mais existenciais. Então, se você gostar da mensagem de hoje, quiser saber mais, acesse os canais para você conhecer, tá bom? Quero começar o nosso encontro de hoje, essa palestra que eu vou dar para vocês, lendo 2 textos. Vou ler Romanos, capítulo 5, versículo 5, depois vou ler a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7. Vou começar lendo Romanos, capítulo 5, versículo 5, que diz assim: a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E agora eu quero ler com você o texto que está em 1 Coríntios, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 7. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, a partir desses textos, vamos falar um pouquinho sobre reciprocidade, tá bom? Bom, quero começar falando que andar sozinho é muito bom. Ao contrário do que se diz, muitas vezes andar sozinho faz bem. Viver sozinho, ter os seus momentos de solidão, de conviver consigo mesmo é muito bom. Até porque quando você está sozinho, né, você pensa em si mesmo, você arruma as coisas e a sua própria cabeça. Quando você está sozinho, você assiste os filmes que você gosta, você ouve as músicas que você gosta. Se você estiver sozinho em casa, você pode cantar, pode dançar, pode pular, pode andar com aquele pijama velho que você tem lá rasgado, aquela roupa esquisita, você pode ficar à vontade, você pode comer o que você quiser, não comer coisa nenhuma, porque estar sozinho tem as suas vantagens, né? Principalmente quando a gente gosta da própria companhia. É muito bom quando você gosta de estar com você mesmo, no ambiente que você vive, fazendo as coisas que você faz, curtindo a sua própria voz, curtindo os seus próprios pensamentos, sem depender de outras pessoas para desfrutar da felicidade. Então, estar sozinho é uma coisa muito boa, em condições normais de temperatura e pressão, assim que a gente aprende na escola, né? É muito bom estar sozinho quando você escolhe estar sozinho.
e aí você faz o que você quer. Hoje, no momento que a gente vive, nós estamos em junho de 2020, esse ano que vai ficar marcado na nossa história, na história de todos que estão assistindo esse vídeo. Esse ano nós perdemos a opção de estar sozinhos, porque agora estamos confinados nas nossas próprias casas, em quarentena, em isolamento social, e então não temos mais essa opção. Na maioria dos casos, não temos mais a opção de estar sozinhos do jeito que a gente gosta. Vamos pegar aí um exemplo de famílias tradicionais, famílias simples, né? Marido, esposa, filhos, avô, avó, e aí você cria aquele método, aquela sua rotina diária. Hora para acordar, hora para tomar café, hora para sair, hora para trabalhar, hora para voltar. Às vezes você tem famílias com 4, 5, 6 pessoas que nem se encontram durante o dia. O pessoal já tem hora para tomar banho, né? Então se levanta o primeiro, vai lá, toma banho, toma café, sai o segundo, o terceiro. Às vezes a dona de casa, a mãe, se ela não tiver uma atividade, se ela ficar só em casa, fica esperando todo mundo sair, resolver a sua vida para que ela possa fazer suas próprias coisas. Se você tem filhos que ficam juntos nos mesmos quartos, 2, 3, eles também têm que fazer acordos de convivência e usufruir dos quartos, do computador, da internet em momentos específicos. Então, até nessas famílias, dá para você ter os seus momentos sozinho e a pessoa fala assim, puxa vida, que bom, agora eu posso curtir a mim mesmo nesses momentos de solidão. Só que agora, com a realidade que nós nos encontramos na pandemia, no isolamento social, essas opções não existem mais. E você descobre, de repente, que os seus momentos de ficar só, de tomar café devagar, sem ninguém te perturbar, de ver televisão com a perna para cima, de assistir aqueles programas que ninguém gosta, só você gosta, essas opções acabaram. E agora você vai ter que assistir o programa na hora que o outro está presente. Ou você vai ter que comer ou acordar na hora que o outro acorda, ou vai ter que fazer fila para usar o banheiro, desfrutar das coisas. É incrível como esta realidade que nós vivemos hoje acabou com essa nossa possibilidade de viver sozinhos e escolher os momentos de ficar sozinhos e curtir a nós mesmos. Isso vai me levar a uma outra reflexão, que talvez eu não fale dela hoje, mas sobre uma reflexão sobre falsa comunhão, falsa relação. A gente está junto de um monte de gente, ou de um grupo de pessoas, dentro das nossas próprias casas, e de repente, essa realidade atual, mostra que a gente estava junto, mas só vivendo no mesmo espaço, mas não estava junto com ninguém, cada um vivendo a sua própria vida. A realidade desse momento trouxe à tona, à superfície, questões que estavam escondidas dentro de nós, que a gente tratava delas na solidão dos nossos próprios momentos. Agora, todas essas questões saíram, transbordaram, vieram à tona. Maridos e mulheres, cônjuges, que sequer se encontravam, que sequer se viam. Na realidade das igrejas, há pessoas que vão para as igrejas em carros diferentes. O marido vai num carro, a esposa vai no outro. Mas agora, todos têm que conviver dentro dos seus apartamentos, das suas casas, dos seus quintais, desfrutando e compartilhando todas as coisas. Então, aquele momento de solidão, de estar sozinho, ele não existe mais, ele acabou. Essa é a constatação, é o choque de realidade que nós estamos enfrentando. Bom, aí você agora se encontra dentro da sua casa com os seus pais, seu cônjuge, seus filhos, netos, sobrinhos, e você que gostava de ficar sozinho e agora é obrigado a conviver com outras pessoas,
pode ser que nesse momento em que a convivência é obrigatória e todas aquelas questões profundas vêm à tona, pode ser que nesse momento você descubra que na verdade você está sozinho. Porque de que adianta andar ao lado de quem não te percebe? Ou estar acompanhado de quem não está junto? Ou passar o dia inteiro esperando a atenção de pessoas que não vão te dar atenção? Não há conexão. Quando nós estávamos juntos, sem estar juntos, com horários diferentes para comer, para sair, para ver televisão, para tomar café, para resolver as coisas, quando nós estávamos juntos, sem conviver juntos o tempo todo, dava para a gente ir levando numa falsa relação ou numa aparente relação. Eu não quero aqui nesse momento nosso de reflexão, eu não quero nem ousar propor, dizer que tudo isso era feito de forma proposital. Pode ser que a gente nem tenha percebido que isso estava acontecendo constantemente na nossa vida. Mas agora que nós somos obrigados a conviver juntos, esta convivência trouxe lá do profundo do nosso ser questões que estavam escondidas ali. Por exemplo, a sua incapacidade de suportar a voz de alguém ou de ceder às questões de outras pessoas. Pode ser que isso tudo tenha trazido à tona coisas que estavam escondidas lá e agora você descobre, diante disso tudo, que na verdade você realmente está sozinho. Porque não há uma convivência, talvez não haja nem projetos em comum, talvez não haja nem questões em comum, não haja nem questões em comum para se colocar na mesa. Pode ser que a gente descubra de repente que os próximos de nós, na verdade, são estranhos, que a gente convive com limitações, restrições e com uma agenda, só que agora a gente convive o tempo todo e isso está gerando uma série de dificuldades. Vocês não têm ideia, eu estou trabalhando num projeto de ajuda psicológica que se chama A Vida é um Drama. Eu e a psicóloga Valéria Figueiredo. E como nós temos atendido constantemente pessoas que estão surtando. O pessoal está surtando dentro de casa, com depressão, com desespero, síndrome do pânico, tristeza, relacionamentos em crise, famílias rompendo, literalmente, porque de repente, nesse momento da encruzilhada da vida, essas vidas que pareciam juntas, mas não estavam juntas, elas se encontraram. E esse encontro não está legal. A gente tem trabalhado muito, por isso que eu falei dos canais no início, temos trabalhado muito o desenvolvimento de competências socioemocionais. Uma dessas competências, uma dessas habilidades é a reciprocidade. Outra é a empatia, outra é a resiliência. Então, se você quiser saber mais, depois assista lá para você ver, tudo de graça. Mas, de fato, essa encruzilhada, a encruzilhada da vida, nos empurrou para esse momento difícil que nós estamos vivendo. Você poderia até dizer para mim, se você tivesse aqui sentado na minha frente, você não está, mas você poderia dizer, não, mas Leclerc, essa situação é resultado da pandemia, da pós-modernidade, essa situação dessas rupturas, desses embates, é resultado desse momento difícil que a gente está vivendo. Engana-se você. Na verdade, o momento que é difícil que a gente está vivendo, de isolamento, de quarentena, ele simplesmente trouxe à tona algo que tem a ver com a natureza humana. Eu não sei se você lembra, se o senhor lembra, se a senhora lembra, mas quando o Deus que nós cremos, o Senhor Deus Todo-Poderoso, criou o homem à sua imagem e semelhança, a natureza humana, a primeira família deu treta lá. Não tinha vizinho, não tinha pandemia, não tinha vírus, não tinha nada. Tinham 2 irmãos e eles se mataram. Entraram em crise. Esses problemas relacionais têm a ver com a natureza humana. Não tem a ver com a pandemia.
ou com isolamento social. É porque a gente fica vivendo, às vezes, nesse mundo religioso, na atmosfera religiosa que a igreja propõe, e a gente fica meio que se anestesiando e fingindo que as coisas não estão acontecendo. Propondo para nós mesmos uma realidade que não é verdadeira. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que você que está assistindo esse vídeo, é por isso que muitas vezes nós temos dificuldade de experimentar a graça de Deus na nossa vida. Porque a graça de Deus, ela caminha, ela anda pelos caminhos da humanidade, ela caminha, ela anda pelas trilhas da humanidade, e a humanidade não é perfeita. Ela tem problemas, ela tem dificuldades. Deus nos amou a si mesmo, cheio de problemas do jeito que nós somos. Mas a gente fica andando pelos caminhos da religiosidade, acreditando que essas coisas não entram nas nossas casas, não acontecem nas nossas vidas. Mas agora, e muitos de nós, professores, teólogos, líderes, entendemos que esse momento é sim um momento que Deus proporcionou para nós, um momento que Deus proporcionou para toda a humanidade. Deus está colocando o ser humano contra a parede. O mundo está de joelhos, as nações, os países, a ciência, os presidentes, a economia, está todo mundo de joelhos, e o nosso coração também está de joelhos. Essa realidade, ela só trouxe à tona aquilo que vai dentro de nós. O que tem dentro de nós? A essência da natureza humana. A natureza humana tem dificuldades de convivência. Então nós precisamos agora enfrentar essa solidão que nos afeta, porque solidão é vazio, né? Solidão é um problema que afeta o nosso coração. Que situação é essa que nós estamos vivendo? Que momento é esse que nós encontramos? Esse momento tão icônico, tão representativo. Bom, esse momento, em primeiro lugar, é um momento de frustração, porque tudo que você planejou foi pro ralo, não tem mais nada. Não tem escola, não tem trabalho, não tem projeto, não tem estágio, nada. Viagem, comprou passagem para viajar, não tem avião, não tem hotel, é uma frustração só. E essa frustração coletiva é que está gerando em nós a desesperança. Eu vi uma live de uma psicóloga italiana. Eu assisti essa live em março. Nós estamos em junho, março. Em março, a pandemia já estava explodindo na Europa. E lá em março, essa psicóloga, ela falou com muita propriedade que quando a pandemia chegou, que as pessoas foram obrigadas a ficar em casa, a primeira reação foi de negação. Ah, isso não é nada demais, isso não tem nada a ver, vamos para a praça, vamos pegar sol, vamos para a praia. Então o ser humano é assim, ele vai, né, negando. Depois que a situação ficou pior, ficou todo mundo preso dentro de casa, o que aconteceu? Ela disse que as pessoas começaram a ir para a janela, cantar, ópera, né, tocar violino, fazer apresentação, aplaudir. Aqui o pessoal também vai para a janela para fazer outras coisas. Mas ela disse que num determinado momento, uma vez que o tempo foi passando e nada melhorava, começou-se a perceber o silêncio. Acabou, meu amigo. Não adianta. Cumpriu-se na humanidade tudo que a palavra de Deus nos ensina. O homem é pó. O ser humano é pó, é barro. O ser humano é como a nuvem sem água, é como uma sombra. Posso citar vários textos da Bíblia aqui que falam dessa fragilidade, dessa pobreza, desse aspecto, acho melhor, desse aspecto passageiro, breve. A vida do homem é efêmera. Quantos de nós batemos no peito, né? Em tempos de glória, em tempos de honra, batemos no peito e exaltamos a nossa virtude, as nossas habilidades, os casamentos, as famílias, os filhos, os feitos, as realizações, mas basta um vírus invisível
para que o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, coloque toda a raça humana de joelhos. E agora nós não sabemos nem o que fazer. Tranca, solta, limpa, lava. Não tem vacina, não tem remédio, não tem perspectiva, não tem esperança. Por isso o sentimento da humanidade é de frustração. Essa frustração gera o quê? Um monte de coisas. Quero ressaltar duas aqui. Ansiedade, que é basicamente sofrer por antecipação por alguma coisa que ainda não aconteceu, e depressão, tristeza, que se não for tratada, não for cuidada, pode levar à doença. Bom, então nós podemos, diante dessa constatação, podemos fingir que nada está acontecendo e continuar empurrando a vida com a barriga, né? As nossas barrigas cada vez maiores, de tanto que a gente come na quarentena. Ou a gente pode encarar esse momento com coragem e enfrentar o nosso grande desafio, que é a reciprocidade. Reciprocidade, meus irmãos, depende de dois fatores importantes: cosmovisão, a maneira como você enxerga a vida, e metanoia, que é a mudança do pensamento. Reciprocidade tem tudo a ver com o cristianismo, que é pautado e construído em ações recíprocas. Amai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, suportai-vos uns aos outros. O cristianismo ele é construído em cima de relações recíprocas, ou seja, você corresponde, você devolve, você entrega aquilo que recebe. Amor recíproco. Eu fiz questão de ler a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Fiz questão de ler esta carta, esse texto, esse pedacinho do texto, porque muitas vezes nós usamos esse texto para pautar as nossas atitudes. O amor tudo pode, tudo crê, tudo suporta. É verdade. É verdade porque está na Bíblia. Mas o amor de Coríntios 13, o amor bíblico, o amor derramado em nossos corações, é o amor de Deus, irmãos. É o amor de Deus, irmãs. Deus é amor, nos ensinou o apóstolo João. E esse amor de Deus, ele é perfeito. E, sobretudo, ele é incondicional. Ou seja, Deus amou o mundo, como diz João capítulo 3, versículo 16. E Deus amou o mundo sem receber nada em troca. Incondicional. Jesus curou centenas, milhares de pessoas sem receber nada em troca. Nada, pelo contrário. Pode ser que muitos desses, certamente há, muitos dos que foram curados, tenham xingado ele ali na via, enquanto ele ia para o Gólgota. O amor de Deus é incondicional. É puro, é perfeito, é sublime, mas o amor humano é recíproco. Nós às vezes invocamos para nós mesmos algo que nós não temos para dar. Porque o ser humano, ele é feito para a reciprocidade desde o início, como está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Desde que o homem foi criado por Deus, foi criado para uma relação recíproca, de troca, de entrega com o outro. É sempre com o outro. Quando Deus diz não é bom que o homem esteja só, ele não está tendo uma surpresa, nossa, fiz o homem e agora ele está sozinho, tadinho. Não, Deus não está sendo surpreendido. Deus está afirmando, não é bom que o homem esteja só. É uma afirmação de Deus. Olhe para a proposta do cristianismo no Novo Testamento. Jesus morre pela igreja. A gente tem hoje um cristianismo muito pautado nas questões humanas, né? Agora, com a pandemia, é bem possível que esse discurso também vire pó. Essa coisa do a igreja é você, a igreja é você, você. Não tem você não, irmãos, é nós. É sempre nós. Não existe eu e você sozinhos. Cristo é o cabeça de um corpo, de uma comunidade.
Lá no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que quando tudo terminar e o Cordeiro de Deus tomar conta do cosmos com poder e glória, virão pessoas de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações. A comunidade dos servos de Deus é feita de pessoas, de gente, de grupos, e não do indivíduo, ainda que você tenha as suas individualidades, e essas individualidades revelem a glória de Deus. Entretanto, a sublimidade da glória de Deus é comunitária. O próprio Deus é trino, é comunitário. Só que nós nos esquecemos disso, em função das influências, desde o século XIX, do iluminismo, do racionalismo, até o pós-modernismo. Vivemos debaixo dessas influências. E infelizmente, irmãos, eu preciso aqui fazer a meia-culpa. As comunidades de fé, o cristianismo embarcou nesse negócio. Deus te ama, quer o teu bem, quer ver você bem, quer ver você feliz. A busca pela felicidade, não a felicidade bíblica, existencial, pautada no Criador, mas a busca pela felicidade que está centralizada no homem, na natureza humana, nas realizações pessoais, ela permeou todo o nosso discurso. Então nós nos desumanizamos e viramos um monte de coisas estranhas. E agora todos esses desumanos, zumbis da religião, estão dentro das suas casas e não sabem dar bom dia, boa noite, não sabem tomar café, sem virar uma briga entre direita e esquerda para saber o que vai acontecer. As redes sociais, as pessoas estão se matando porque elas não sabem ouvir argumentos, porque também talvez não tenham argumentos para dar. Nós perdemos a capacidade do diálogo e das percepções. Eu tenho uma notícia boa no meio disso tudo. A notícia boa é que isso não tem a ver só com este momento. Este momento que a gente está vivendo na história só trouxe à tona, só evidenciou mais o que a gente está vivendo. Mas isso tem a ver com a natureza humana. Só mostrou quem nós somos. Nós estamos no século 21 e você acabou de assistir pela televisão um policial matar um homem negro com o joelho no pescoço dele. Eu não sei o que é pior, se é o cara fazer isso na nossa frente, se é o outro filmar aquilo com sangue frio e transmitir ao vivo pelas redes sociais numa live. O ser humano ficou muito esquisito. E isso só demonstra que a natureza humana foi profundamente afetada pelas questões que envolvem a queda. É a ruptura da criatura com o Criador. E toda essa crise global, que agora também é econômica e que agora também é racial, você já percebeu que a cada semana a crise vai chegando a diferentes camadas de discussão? Era uma questão de saúde pública, depois virou uma questão de política, depois virou uma questão de economia, agora a gente já tem uma questão de etnia, de raça. Onde é que isso vai parar? Bom, a gente não sabe onde vai parar, mas a gente sabe que de alguma forma isso respinga dentro da nossa casa, porque a gente não consegue ter relações mínimas de reciprocidade. Todo mundo quer se vitimar. Eu tenho que de novo fazer a meia-culpa, porque as nossas comunidades de fé pregaram muito sobre isso, sobre vitimar-se, sobre chegar nas reuniões, nos cultos, chorando as próprias dores, as próprias mágoas. Quantas mensagens sobre como Deus quer fazer você feliz. Então todo mundo vai se vitimando, mas a pergunta é: quem está disposto a doar-se, a negar a si mesmo, a dar o primeiro passo, a dar o segundo passo, a andar a segunda milha? Falta de reciprocidade, amigos e amigos da Nova Vida de São Gonçalo, falta de reciprocidade gera morte. Antes que a pandemia acontecesse, eu já estou caminhando para o final, antes que a pandemia acontecesse, eu não sei se você ouviu falar, deve ter ouvido, muitos pastores se suicidaram, porque eles sobem nos púlpitos, pregam, dão a sua vida, a sua saúde, o seu tempo, e não tem reciprocidade, são tratados como números, como objeto.
explorados até o fim, sugados até a morte. Então eles preferem a morte. Muitos filhos saíram das suas casas. Muitos filhos saíram das suas casas. Eu fiz uma live recentemente, você pode assistir lá, sobre processo formativo teológico, e a gente estava falando sobre isso, que nos seminários, nas faculdades de teologia, a maioria esmagadora dos alunos de teologia que chega para estudar hoje, já chega de famílias rompidas. Infelizmente, mentes brilhantes têm abandonado as suas carreiras porque não aguentam mais as pressões no trabalho. O mundo, a vida, já estava nos esmagando. A gente é que estava fingindo que não tinha nada acontecendo. Então, o que eu quero propor hoje, neste vídeo, nesta reflexão que nós estamos fazendo aqui? Quero propor, em primeiro lugar, a autocrítica. Antes de olhar para os outros, vamos olhar para nós mesmos. O que temos dado? O que temos feito? O que temos feito? Precisamos nos reinventar nesse momento. Quando você está unido a uma pessoa num projeto de vida, qual o tipo de afinidade que você tem com ela? Está na hora da gente fazer autocrítica. Sentar em casa e pensar. E nós que somos cristãos, precisamos sentar em casa, pensar, olhar para a Bíblia, que é luz, permitir que a luz da Escritura ilumine a nossa mente, e precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria e graça, e fazer a autocrítica. Uma vez que o nosso coração é capaz de fazer a autocrítica, então a gente começa a oferecer às pessoas ao nosso redor, amigos, parentes, filhos, cônjuges, começamos a oferecer a eles uma confiança capaz de gerar um caminho na direção do outro. Porque, na verdade, a realidade é muito simples. É eu comigo mesmo e com os outros no mundo. Tem um monte de gente ao nosso redor. E a nossa vida não tem significado, não tem existência sem os outros. Na verdade, são os outros que dão significado à nossa existência. O que são os filhos? Troféus? Não. Os filhos são o legado de Deus para nós. Nós morreremos e eles ficarão. Os nossos traços, os nossos genes, o que nós aprendemos, a nossa sabedoria, o que nós conquistamos, eles darão continuidade. São a continuidade da nossa existência. Eu só tenho sentido, a minha existência só é significativa porque os meus pais existiram antes e os meus avós antes deles. Não há existência sem os outros. Precisamos fazer essa autocrítica. Precisamos. Vejam como estão as comunidades de fé fechadas. Fechadas. Os cristãos que realmente nasceram de novo, que tem o Espírito de Deus no seu coração, os cristãos que realmente tiveram um encontro existencial com Cristo e foram plantados pelo pastor em um rebanho qualquer, esses sentem falta da comunidade porque eles sabem que não existe significado na vida cristã sem a comunidade de fé. Agora, os cristãos que talvez não tenham nascido de novo, que são apenas frequentadores de igreja, religiosos, eles não sentem falta nenhuma. Provavelmente nesse momento estão exaltando a conexão, exaltando a vida no mundo digital. Muitos desses talvez nem voltem às comunidades, preferem ficar nas suas casas. Mas os que nasceram de novo, os que realmente se encontraram com Cristo, sabem que não há sentido. Eu posso, como já fiz nesse tempo, posso certamente, junto com amigos, participar de uma celebração da ceia pelo site aqui, pelo YouTube. No final das contas, vai dar tudo certo, porque é em memória de Cristo. Então nós falamos da doutrina, da teologia, da palavra. Meus amigos, mas nada substitui a oportunidade de eu poder me levantar e dar um abraço no meu irmão, trocar com ele o cálice, compartilhar com ele o pão, orarmos juntos,
Porque não há significado na vida sem o outro. Para isso temos uma história, temos um passado. Olha o nosso Senhor e Salvador Jesus, que ao ressuscitar, a primeira coisa que ele faz, ou uma das primeiras coisas que ele faz, é exibir para Tomé as marcas dos cravos nas suas mãos. Ele ressuscita e as marcas ficam lá. Quando eu e você chegarmos na eternidade, o nosso Senhor nos receberá em glória, levantará as suas mãos, nós veremos as marcas e saberemos o que isso significa, porque tem uma história nesse negócio, tem um significado. Nós olharemos para as suas mãos e diremos: é por isso que nós estamos aqui. E os nossos filhos precisam olhar para nós e dizer: é por causa deles que nós estamos aqui. E nós precisamos olhar para as pessoas que nós amamos e dizer: é por causa deles que eu estou aqui, por causa deles que eu trabalho. Os professores precisam olhar para os seus alunos e dizer: é por causa deles que eu continuo ensinando. Tudo na vida envolve outros. E se você não sente falta dos outros, então a gente precisa fazer autocrítica. E essa é a primeira proposta que eu faço para você hoje. A autocrítica, a reflexão. Por fim, e é aqui que eu termino, eu quero propor a você também o exercício da interdependência. O exercício da interdependência. E isso passa por duas ações importantes. Primeiro, o autoconhecimento. Conhecer um pouco de si mesmo, o que você gosta de fazer, como você gosta de pensar, o que você gosta de ver, o que você gosta de comer, como você gosta de conversar, como você enxerga a vida. Conhecer a si mesmo. Infelizmente, a pós-modernidade, e a pós-modernidade envolve famílias, trabalho, igreja, a pós-modernidade anulou muito a essência da natureza humana. Nós viramos números, viramos posts, viramos links, frequentadores de Instagram, de Twitter, de LinkedIn, de Facebook. Somos fotos, viramos números. Então, a primeira coisa que eu quero propor como exercício é que você recupere ou busque recuperar o conhecimento de si mesmo. Quem você é? Quem você é, meu amigo, minha amiga? Quem você é? Como você é? O que você gosta de fazer? Como é o seu coração? Foi isso que Deus fez. Você não é o que os outros são. Você é algo único, singular. O que você é? E em segundo lugar, e é aqui que eu fecho, como o que você é pode contribuir para ajudar, cooperar, abençoar, edificar o outro. Como? De que forma? Você pode compartilhar. O grande escritor John Stott diz o seguinte: a recusa de depender e compartilhar com os outros é uma marca de imaturidade do ser humano. Nós temos nos recusado. A gente até ouviu muitas vezes de pessoas que chegam nas comunidades e dizem: não, importante eu chegar ali, né? Eu já ouvi isso várias vezes em sala de aula. Não, professor, eu chego ali na igreja com a minha Bíblia debaixo do braço, vou ali para o meu cantinho, né? Aqui na comunidade aqui tem muitos cantinhos, né? Vou para o meu cantinho ali, participo do culto, levanto a mão, faço as minhas orações e depois eu vou embora para casa. Não, amigo, isso é a maior... é exatamente o contrário do que nós estamos lendo e estudando nesse momento. Sem essa compreensão de que há necessidade de autoconhecimento e correlação, nós nos tornamos pessoas vazias. Os nossos relacionamentos são sempre no campo da disputa e no campo do domínio. Nós não falamos aqui sobre a polarização nas redes. Todo mundo quer dominar o outro. Todo mundo quer se impor. É uma disputa para ver quem está certo e quem está errado. E é por causa disso que nós estamos perdendo as pessoas que nós amamos. Uma forma de romper, de acabar com essa coisa da disputa nas relações, uma forma de ultrapassar esse limite do campo de disputa e do campo de domínio,
é o autoconhecimento e a reflexão sobre como eu posso cooperar, contribuir com o outro. Para fazer isso, eu preciso da autocrítica. E se todas essas coisas começarem a acontecer, não num passe de mágica, porque nós não somos mágicos, nós somos cristãos. Se essas coisas começarem a acontecer, Deus vai nos ajudar. Porque Deus é amor. E o amor de Deus lança fora todo medo. E Ele vai poderosamente intervir na nossa vida. Você poderia perguntar, Leclerc, por onde começa a autocrítica? Eu diria a você, reconheça que a sua natureza é pecaminosa. Isso não tem a ver com estar perto ou longe de Deus, tem a ver com a natureza humana. Reconheça quem você é. Reconheça que toda essa natureza humana é que faz com que eu me torne competitivo, deseje o domínio. Apresente-se diante de Deus com vulnerabilidade. Isso é um outro tema bacana. Vulnerabilidade. Precisamos falar sobre isso. Apresente-se diante de Deus com fraqueza, com fragilidade. Permita-se chorar. Permita-se soluçar. Permita-se entrar em pranto, desespero de vez em quando. Mostrar-se frágil diante de Deus e diante daqueles que amam você. Esse é o primeiro passo. E se você disser para mim, puxa, eu tenho feito isso, mas mesmo assim eu não tenho conseguido, procure ajuda. Ajuda terapêutica, ajuda médica, ajuda dos seus amigos, ajuda pastoral, o pastor Renato está aqui, procure ajuda. Ajuda na sua família. Porque uma coisa é certa, amigos e amigas da Nova Vida de São Gonçalo, sozinhos nós não vamos a lugar nenhum. Durante muito tempo andamos sozinhos no meio dos outros. Mas esse momento de pandemia, nesse instante, Deus está nos ajudando, nos despertando para que a gente saia desse buraco de solidão, desse pântano de solidão, para que a gente abra o coração para o Senhor, para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para a nossa família, para as pessoas que moram na nossa casa, e através de atitudes simples, como por exemplo, ouvir, através de atitudes simples, Deus fará grandes milagres entre nós. Há muitas pessoas esperando uma coisa incrível acontecer. Tem gente esperando aí acontecimentos apocalípticos. Durante muito tempo, muita gente apostou tudo nas comunidades religiosas. Como ir aos cultos, como se ir aos cultos fosse a única maneira de mudar a nossa vida. Muitas igrejas, inclusive, venderam esse peixe. Vem aqui. Saia da sua casa e vem aqui. Mas agora nós não temos mais nada disso. Não temos mais o comércio para largar todo mundo em casa e ir para a rua chegar tarde. Não temos mais o trabalho que nos consumia até a madrugada. Não temos mais as igrejas para esconder a nossa frustração. Agora o que nós temos é a realidade. O bom é que a palavra de Deus vai nos ensinar é que mesmo onde estamos, na realidade onde estamos, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, diz o Senhor, ali eu estarei no meio deles. Nosso Deus é onipresente e onisciente, e Ele está com você nesse momento. Permita-se o exercício da reciprocidade e veja como Deus pode transformar a sua realidade de uma forma poderosa e inesperada. Quero orar com você e pedir que o Senhor nos ajude. Senhor Deus, Deus da graça, Deus da palavra, a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é inerrante, a Tua palavra é infalível, a Tua palavra está firmada nos céus. Passarão os céus e a terra, mas a Tua palavra permanecerá para sempre. Eu quero aqui, junto com os meus irmãos,
reconhecer esse momento difícil que vivemos e reconhecer também a nossa fraqueza, Senhor, a nossa vulnerabilidade. Como essa fase que estamos vivendo hoje nos colocou em situações difíceis. Não sabemos como lidar com o convívio, não sabemos como lidar com as diferenças, não sabemos como lidar com as opiniões, não sabemos como lidar com o sofrimento, com a dor, com a perda, e reconhecemos isso diante do Senhor. Reconhecemos isso diante do Senhor porque sabemos que do Senhor vem para nós a virtude, a graça e a resposta. O Senhor certamente pode nos ajudar a enfrentar esse momento que estamos passando. Então eu oro junto com os meus irmãos e peço ao Senhor que, após terminar este vídeo, o Teu Espírito possa soprar nas casas e nos corações, e o Senhor possa, com o Seu grande poder, reacender nos corações a chama do amor, que tem a Tua presença. Abra os nossos ouvidos e os nossos olhos. Nos ajude a exercitar a reciprocidade. Nos ajude a viver com o outro, Senhor. E quando todo esse tempo ruim passar, um novo amanhecer vindo, como nós